Olá, estamos de volta com o Senado agora. Numa votação que durou 4 horas, os senadores aprovaram novas alíquotas para a contribuição previdenciária das empresas. É o último projeto do ajuste fiscal no Congresso. Na primeira tentativa de votar a proposta, na terça-feira, o relator pediu mais tempo para negociar com os empresários e o governo. Sem acordo, o senador Eunício Oliveira apresentou o relatório nesta quarta-feira. Para que a gente encerre essa questão no dia de hoje, eu voto e encaminho os pareceres, tanto pela Comissão de Constituição e Justiça, como pela Comissão de Assuntos Econômicos, favoravelmente nos termos do que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto que saiu do Palácio do Planalto aumenta a contribuição previdenciária sobre o faturamento das empresas. A medida atinge 56 setores da economia. A alíquota menor subiu de 1% para 2,5%. Entram nessa regra fabricantes de brinquedos e comércio varejista. A alíquota mais alta saltou de 2% para 4,5%. Ela incide sobre setor hoteleiro, construção civil e empresas de tecnologia da informação. Na Câmara, os deputados criaram algumas exceções. O setor de carnes, peixes e aves continua pagando 1%. A alíquota será de 1,5% para as fábricas de calçados e confecções, jornais, emissoras de rádio e TV, transportadoras, portos e companhias aéreas. Call centers, trens, metrôs e empresas de ônibus vão pagar 3%. A oposição criticou o aumento de imposto para o transporte de passageiros. Terá um único resultado: o aumento da tarifa. Os empresários irão repassar para a tarifa essa majoração que está havendo. Nós tivemos hoje uma reunião com a nossa coordenação política no governo e assumiu um compromisso com todos os líderes de resolver a questão do transporte coletivo. Vários senadores disseram que o projeto vai ampliar a crise econômica. O espasmo do desemprego, se nós viéssemos a aprovar esta medida, seria imediato. Ao invés de 100 mil empregos por mês, iríamos no próximo mês para 300 mil empregos. Deus me livre de votar a favor disso. Vários setores produtivos serão efetivamente impactados, mas todos nós estamos sendo sacrificados para que efetivamente a economia brasileira se estabilize e nós voltemos a crescer. No fim das contas, o projeto foi aprovado. As novas alíquotas entram em vigor 90 dias depois que a lei for sancionada. O presidente do Senado disse que agora a pauta está liberada para votar os projetos da Agenda Brasil. Queria dizer que a Agenda Brasil é apenas um esforço, um roteiro, uma agenda suprapartidária que se pretende ser orgânica e que não é em favor do governo, é em favor do Brasil. Durante a sessão, Renan Calheiros também anunciou que o Senado vai criar uma comissão de juristas para estudar meios de desburocratizar a administração pública. O presidente do colegiado será o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. A Comissão da Reforma Política aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto de lei enviado pela Câmara, que muda normas de legislação que rege os partidos. Mas a comissão ainda vai votar 10 destaques ao projeto na semana que vem. Em 1h30 de reunião, muitas discussões. Nesse caso de coligação que mexe com eleições proporcionais, se nós não estaríamos criando um conflito desnecessário com a Câmara. E não seria o caso de deixar a proposta da Câmara prevalecer? O que nós estamos fazendo aqui não é acabando coligações. As coligações proporcionais poderão existir. O clima esquentou mesmo quando os senadores debateram os modelos de financiamento de campanhas eleitorais. O correto, na minha posição pessoal, seria o eleitor ter o direito de saber de onde saiu o dinheiro que financiou a campanha de determinado candidato.
mas do partido político e quem doou para o partido político. A gente não pode ser responsável por a doação de uma empresa que daqui a 4 anos pode cometer uma irregularidade e vai estar linkada ao nome do parlamentar, que não tem nada a ver com isso. Ou vice-versa. Uma empresa não pode estar linkada a um parlamentar que daqui a 4 anos faz uma picaretagem e o nome da empresa está lá como se tivesse financiado o parlamentar. Está errado. Mas a maioria dos parlamentares acabou aprovando o parecer do relator. O texto traz emendas de Romero Jucá, de alguns dos integrantes e também sugestões do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos nesse texto uma expressiva diminuição de custo de campanha, uma simplificação do funcionamento dos partidos, uma simplificação das prestações de conta. Nós estamos acabando aqui com comitês financeiros, em conjunto com o TSE. Nós estamos aqui criando a prestação de conta simplificada para candidatos que gastaram até R$20 mil ou candidaturas em prefeituras até 50 mil habitantes, simplificando muito. Não será mais necessário contador, advogado assinando tudo isso. Isso é a maioria das eleições no Brasil. Então é um processo de simplificação. Nós estamos melhorando o funcionamento dos partidos. Fica aprovado o parecer do relator com o texto base e, obviamente, também a acatada rejeição das emendas e ressalvado os destaques que vamos apreciar um a um a partir de terça-feira da semana que vem. Aprovado o relatório preliminar da nova lei de responsabilidade das estatais. O texto ainda precisa ser analisado pelos plenários da Câmara e do Senado. Entre os pontos aprovados estão a mudança do modelo acionário das empresas, a forma de eleger conselhos regular e dar mais transparência aos gastos e compras das estatais, além da restrição à publicidade, patrocínios esportivos e culturais. Esse é um instrumento novo e fundamental para dar transparência e, ao mesmo tempo, dar alguma flexibilidade, porque é normal que uma empresa como a Petrobras patrocínio de alguns eventos culturais, isso é natural. O Brasil, mais do que nunca, do ponto de vista da transparência, precisa demonstrar que a utilização da transparência não pode circunstancialmente ser uma conveniência para qualquer aprimoramento institucional. Ter nesse país, no momento de dificuldade, onde não há investimentos, uma lei de responsabilidade das estatais, eu acho que é uma das prioridades. Os integrantes do colegiado acreditam que a proposta pode resultar em um controle mais eficaz das empresas da União. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. Naturalmente que lá se abre também a oportunidade, enquanto for iniciado o processo de discussão, que sejam apresentadas novas emendas pelos deputados e depois no Senado pelos senadores. Desde julho, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição de autoria do governo federal que diminui os recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A proposta foi duramente atacada numa audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional nesta quarta-feira. 3% do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados arrecadados pela União são destinados obrigatoriamente ao financiamento do setor produtivo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É o que determina o artigo 159 da Constituição. Desde 1989, os 3 fundos constitucionais que recebem esses recursos já repassaram 166 bilhões de reais para essas regiões, num total de 6 milhões e 500 mil operações de crédito. O legislador, ele foi claro, a criação do Fundo Constitucional, ele tem um objetivo, que é diminuir as desigualdades regionais. A mesma lei que criou os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estabeleceu também que o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste administrassem a concessão de créditos, dinheiro destinado a produtores, empresas e cooperativas que desenvolvem atividades produtivas. Por isso, os representantes desses bancos foram convidados para audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. As empresas que recebem FNE tiveram um crescimento de empregos ao longo dos 5 anos de 146%.
enquanto que as empresas que não receberam o FNE, também localizadas no Nordeste, cresceram o seu nível de emprego em apenas 55%. Quando a empresa recebe o FNE, ela consegue gerar mais empregos. Os senadores pediram mais informações sobre a burocracia e os atrasos nos repasses. Qual é o cronograma de desembolso, se nós continuaremos tendo atrasos ou não? De parte do Banco da Amazônia, à medida que as comprovações têm sido feitas pelos técnicos do banco, os projetos estão regulares, a gente tem liberado normalmente, não há atraso nas liberações. Mas o principal assunto que dominou a reunião foi uma crítica unânime à proposta de emenda constitucional enviada em julho ao Congresso pelo governo federal, que altera a desvinculação de receitas da União, a DRU. Segundo os senadores, a medida deve resultar em um corte de 30% nos recursos dos fundos. Nós estamos buscando aqui novos recursos para o desenvolvimento regional. O governo acena para retirar. Isso é uma coisa inconcebível e inaceitável. Eu proponho que aqui os senadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste não votem matéria nenhuma enquanto o governo não retirar esse troço daqui. Reduzir fundo constitucional aqui no Congresso Nacional, com o meu voto, não. O que está dizendo essa PEC? Agora, 30% desses fundos estão desvinculados do próprio fundo e, consequentemente, a União vai poder utilizar desse recurso para superávit ou para pagamento de dívida. E aí nós estamos falando de diminuir em 30% o investimento no interior desse país. Municípios podem receber o dobro pela merenda escolar. É o que determina uma proposta aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. O projeto do senador Roberto Rocha ainda precisa ser analisado pela Comissão de Educação. Ele determina que nos municípios mais carentes do país, onde 30% da população vivem em extrema pobreza, o valor destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar seja o dobro do que recebem as demais localidades. Boa parte dessas crianças, ou quase todas, saem de casa para estudar pensando na merenda, que para elas não é uma merenda, para elas é a alimentação. Não é uma alimentação qualquer, é a alimentação do dia. Tanto que essas crianças, quando estão nas férias em casa, estão chorando. Não necessariamente com saudade das tias, das aulas, mas principalmente porque estão com fome. Durante a reunião, os senadores aprovaram também 2 pedidos de audiência pública do senador João Capiberibe. Ambos dizem respeito à atividade de mineração. Uma audiência vai discutir o impacto da mineração nas comunidades e no meio ambiente. E a outra vai debater a segurança e saúde dos trabalhadores do setor. Historicamente, a atividade minerária no país sempre foi muito danosa para as comunidades locais. O Código Mineral está em debate e a gente precisa ouvir as partes mais tocadas, digamos assim, as que recebem o maior impacto da atividade minerária, que são os moradores, as comunidades locais e os trabalhadores, que são pouco ouvidos nesse processo. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.